Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Ela atua em um dos setores mais sensíveis e desafiadores de qualquer gestão pública, a saúde, e assumiu em 2025 o compromisso de reconstruir a rede municipal de saúde de Camaçari, na região metropolitana de Salvador. O desafio é enorme: revitalizar unidades básicas, ampliar a cobertura vacinal, acelerar cirurgias eletivas e aproximar o serviço público das comunidades mais vulneráveis. Formada por instituições de excelência como o Hospital Albert Einstein, UFBA e Fundação Oswaldo Cruz, é com muita honra que a gente recebe a secretária de Saúde de Camaçari, a enfermeira sanitarista Rosângela Almeida, nossa convidada. Seja bem-vinda, é um prazer recebê-la. O prazer é todo meu, é uma honra grande estar aqui e trazer um pouquinho, da nossa história nesse bate-papo. A senhora já está há 10 meses à frente da gestão da saúde de Camaçari. Qual o maior avanço que a senhora destaca até agora e o que ainda precisa, digamos, de um reparo imediato? A gente tem vários desafios, né? A saúde de Camaçari, como você colocou, é reconstrução de fato, porque houve um movimento ao longo do tempo de descaracterização do processo de saúde na perspectiva de privatizar serviços, né? Dar à rede complementar o poder de atuar dentro da rede de atenção. Isso vai de contra a todo o que se preconiza dentro do Sistema Único de Saúde, na perspectiva de que a rede municipal é a rede de porta de entrada, de fortalecimento, para que o indivíduo navegue nesse processo que a gente chama de rede de atenção e tenha, assim, seu tratamento, a sua consulta, né, e todo o processo de navegar nesse Sistema Único de Saúde. Então, o Camaçari fez o caminho contrário. A partir disso, ele enfraqueceu sua atenção primária e fortaleceu a sua rede complementar. Então, nós estamos agora no caminho de volta, trazendo fortalecimento da atenção primária, reconstruindo as unidades de saúde, reequipando as unidades, requalificando e recolocando profissionais de saúde para que a gente possa, de fato, chamar a isso a comunidade e a comunidade se sinta pertencente nesse processo de entrar pelo SUS, pela sua unidade básica que está lá na sua comunidade. Então, assim, é um desafio gigantesco, porque o sistema de saúde de Camaçari é bem complexo. Ele tem vários sistemas dentro do núcleo maior, porque ele tem um sistema que roda na orla, ele tem um sistema que roda na sede. São muitas localidades. Ele tem um sistema que roda, né, nas comunidades tradicionais, e a gente precisa aí conseguir fazer isso mais ou menos de forma homogênea, respeitando as suas individualidades. Inclusive, eu sei que tem feito investimentos, o município tem feito investimentos em infraestrutura, por exemplo, em Monte Gordo, Piaçaveira também, Parafuso. Qual tem sido o impacto prático dessas intervenções para o dia a dia da população? A gente tem recebido feedbacks muito importantes, né? Nós encontramos, por exemplo, a unidade de pronto atendimento de Monte Gordo, um espaço totalmente deteriorado e é uma unidade extremamente importante, porque ela é uma unidade de referência para todo aquele litoral ali. Então, desde ali a gente tem a comunidade volante, a comunidade flutuante, que chega no verão e que se multiplica, e a gente tem a comunidade, os nativos, aquelas pessoas que moram ali ao longo do tempo. E uma unidade que não tinha a mínima estrutura de funcionamento, mas era a única porta de entrada para a urgência e emergência daquela comunidade. Então, nós requalificamos toda a unidade de saúde, inclusive recebendo hoje pessoas que estão em trânsito para a Praia do Forte e que, né, necessitam do serviço e que falam do antes e o depois que hoje encontrou a unidade. Além da unidade que a gente, mesmo tendo a unidade, que é um espaço adaptado que a gente conseguiu requalificar, a gente já está junto com o governo do estado para a construção da UPA de Monte Gordo, também pensando nessa lógica de atendimento de urgência e emergência, fechando aquele eixo ali que é extremamente importante não só para Camaçari, como para toda a Bahia, né? Porque é um eixo turístico de muita relevância para todo o município. A senhora está falando de Monte Gordo, mas essas outras localidades, como Piaçaveira e Parafuso, também têm sido, digamos, estratégicas para o município? Sim, a Piaçaveira e Parafuso aí já são outro modelo de atenção, que é o modelo de atenção primária, então são unidades básicas. Nós temos um cronograma de requalificação de todas as unidades. Nós iniciamos por essas unidades. Colocamos ambulância, inclusive, fixas nessas unidades para poder dar o atendimento de mobilidade desse usuário que precisa se deslocar, né, de uma unidade de atenção primária para uma de maior complexidade. E a gente também tem tido esse feedback, né? As pessoas, inclusive, se sentem acolhidas. E é interessante porque quando as pessoas tratam e dizem assim, hoje eu tenho uma recepção com ar-condicionado,
parece uma coisa simples para a gente dizer assim, mas sim, tipo, né? Não, mas as pessoas se sentem tipo assim, mas é tão bom a gente chegar, a gente tem uma cadeira para sentar, a gente consegue esperar, a unidade está climatizada, então a gente se sente bem, a gente consegue ter um remédio, a gente consegue ter o atendimento médico, então isso a gente percebe a mudança na perspectiva de que eles falam de um tempo muito curto, né? Porque são 10 meses de gestão e de uma mudança tão significativa para aquela comunidade que depende 100% daquele sistema ali dentro daquela unidade de saúde. Existe uma promessa antiga de construção de uma nova policlínica. Exato. Em que pé está esse projeto e o que de fato pode representar em termos de regionalização da saúde? Não, é extremamente importante, né? A policlínica, primeiro que ela é a maior do Brasil e a primeira do novo PAC. Então, ela vem com uma estrutura gigante e com serviços de média e alta complexidade. Então, é exatamente a lógica que o Sistema Único de Saúde preconiza. Você tem que ter a porta de entrada, que é a atenção primária, mas você precisa circular dessa rede. E a policlínica, então, entra na nossa rede pública de saúde. É uma nova policlínica? É uma nova policlínica, é uma policlínica 100% SUS, onde ela vai estar tendo todo o serviço de média e alta complexidade que hoje a gente compra na rede complementar. Então, nós vamos ter ressonância, nós vamos ter tomografia, aparelho de endoscopia, sala de fisioterapia. Inclusive, é a primeira policlínica do Brasil com a sala Lilás, que é a sala de acolhimento para mulheres vítimas de violência. Então, ela vem construindo uma roupagem robusta, importante, e com certeza, não só para o município de Camaçari, mas para toda aquela região, com essa perspectiva, né, de financiamento estadual, financiamento federal e financiamento municipal. Então, assim, eu estou, apesar do desafio, porque é uma estrutura que a gente entra no nosso escopo, né, de administrativo, mas com certeza ela tem uma relevância extremamente importante, pensando inclusive na nova política do governo federal, que é o mais especializado, que é atrair especialistas para as redes, para as regiões de saúde e garantir assim o seu tratamento desde a primeira consulta até o resultado final, seja cirurgia ou seja alta. Mas em que pé está o projeto? Qual o projeto está bem, a previsão de entrega até março. Previsão de 2026. 2026. A gente já está, ela está bem avançada, parte de construção. A gente entra na fase agora de aquisição de equipamentos e instalações e a previsão de realmente fazer a entrega para a comunidade em março. Há previsão de concursos públicos também? Sim, a gente ainda está estudando qual será a modalidade de gestão. Se a gente vai fazer uma gestão direta ou se vai ser uma gestão indireta. Se a gente entra na modalidade de consórcios, pensando aí na perspectiva da gestão via consórcio regional. Então, a gente ainda está nessa tratativa junto ao Estado para a gente poder definir também a modalidade de fixação de profissionais. Existe o programa Conexão Saúde em Vila de Abrantes. Isso. Que é visto como um exemplo de descentralização da saúde, não? O que o diferencia das unidades tradicionais e existe alguma pretensão também de ampliá-lo? O Conexão Saúde ele é um conjunto de ações. Ele veio na perspectiva de trabalhar várias entregas, não só a entrega do serviço, né, do exame, da consulta. O que diferencia? Primeiro, nós trabalhamos qual é a demanda reprimida daquela região. Então, a gente foi às unidades de saúde. De lá, nós fomos realmente catalogar, bom, o que tem mais aqui? O que as pessoas mais procuram que não encontram? Ou que demora, quanto tempo demora para receber o seu resultado ou fazer a sua conta, ter esse acesso. Aí, a partir disso, quando nós chegamos a esse número, então nós pensamos, bom, a gente vai fazer o quê? Uma policlínica ao céu aberto. Na perspectiva de que você vai chegar lá, você vai ser atendido, você vai ter sua consulta, você vai fazer seu exame e você vai receber o seu resultado. E naquele mesmo tempo, em vez de você, eu vou fazer a consulta, o médico vai passar o exame, eu vou fazer o exame, depois que eu fizer o exame, eu volto para pegar o resultado e depois eu volto para o médico. Então, a lógica da Conexão Saúde é, de fato, estar conectado para que tenha agilidade e que o indivíduo se sinta assim, atendido na sua totalidade. Então, a gente, inclusive, fez com entrega de óculos, por exemplo. Nós fizemos, as pessoas fizeram consultas oftalmológicas, a gente conseguiu um grupo de pessoas que foram atendidas naquele momento, que recebesse já com seu grau, já saiu de lá com seu óculos, entendeu? Então, a Conexão Saúde, ela
ela desmistifica a ideia da feira de saúde, porque a feira de saúde ela é uma feira por demanda livre. Você está passando ali, estou vendo, está fazendo exame, eu vou lá fazer. Mas não. Esse seria um programa permanente. Então. O Conexão Saúde ele é um cronograma de ações para que a gente esteja uma policlínica a céu aberto nas comunidades. E por que em Vila de Abrantes? A gente pensou em Vila de Abrantes para dar o pontapé inicial. Primeiro, por ser uma localidade muito grande, né, onde a gente recebia muitas demandas de pessoas falando que há 8 anos que eu não tenho minha ultrassom, há 5 anos, a gente recebia muito isso. E também na perspectiva da gente se aproximar daquela comunidade, das pessoas se sentirem... Há uma fala, Camaçari nasceu em Abrantes, e Abrantes não é cuidada por Camaçari. Então a gente falou, não, então vamos que as pessoas se sentirem que a gente da saúde, nós estamos aqui para atender você. E aí a gente deu o pontapé, mas já estamos trabalhando já no segundo episódio do Conexão Saúde, que é em Barra de Jacuípe. Amanhã mesmo, o Barra de Pojuca, amanhã mesmo a equipe vai estar lá trabalhando na identificação, e aí a gente faz todo esse trabalho de identificar os exames, de identificar um espaço, de montar uma estrutura de que as pessoas, naquele dia, ela se sinta acolhida como se ela estivesse, de fato, em uma clínica especializada, no Albert Einstein. Ela senta, ela entra, ela vai ser atendida, ela vai receber seu resultado, ela vai receber sua orientação e ela vai sair dali sabendo o que ela fazer a partir daquele dia que foi diferente para ela. Como é que a senhora equilibra o investimento em obras físicas com a valorização das equipes, dos profissionais de saúde, que nem sempre têm o devido reconhecimento, enfrentam uma sobrecarga de trabalho constantemente? Esse é um desafio importante. A gente encontrou uma equipe bastante desmotivada, uma equipe bem entristecida. Então, assim, o primeiro momento nosso foi, de fato, dizer assim, acredite na gente, né? Eu, enquanto enfermeira sanitarista, eu que vou e que vivo o SUS, né, dentro de toda a minha perspectiva do olhar profissional, a gente começou a dizer assim, vamos dar um crédito, vamos trabalhar nisso. E aí a gente tem trabalhado, inclusive, na perspectiva de a gente trabalhar programas de premiação, qualificação, capacitações, para a gente abriu as portas ao diálogo e dizer assim, primeiro que de recurso SUS, além de ser finito, ele é escasso. A gente tem que saber que existe um limitador. Mas dentro desse limitador, o que a gente pode fazer de bom? Vamos requalificar a unidade, vamos trazer as equipes para discussão, vamos montar grupos para a gente poder conversar e vamos trazer quais são os mecanismos dentro do nosso limitador financeiro que a gente pode estar estimulando esses profissionais para que eles se sintam pertencentes ao processo mesmo de gestão. Nesse sentido, qual é a experiência da senhora enquanto enfermeira sanitarista que leva exatamente para perceber o que de fato precisa ser valorizado para os profissionais de saúde? Eu vejo assim, eu enquanto profissional do SUS, eu acho que primeiro a gente tem que ter condição de trabalho. Eu acho que as pessoas que trabalham no SUS, elas trabalham porque ela acredita muito nesse sistema e que ela sabe o quanto ela faz a diferença na vida das pessoas. Porque quando a gente fala, tipo, um programa novo, vai ser lançado mais especialidade, nesse universo de uma palavra tão difícil para a grande maioria da população, a engrenagem é o profissional que dá, que faz essa roda girar. E aí é que está o diferencial. O que a gente precisa? A gente precisa, lógico, com certeza, da valorização financeira, da valorização da condição de trabalho, do pertencimento dentro desse processo de que, assim, eu sou protagonista dessa história, eu estou trabalhando na modificação da qualidade de vida dessa comunidade. Então, eu falo muito por mim, enquanto profissional mesmo, né, no olhar tanto de gestora quanto na perspectiva da que a minha formação foi para isso. Foi para pensar de que eu estou fazendo a diferença, seja na vida de uma pessoa, seja na vida de uma cidade como Camaçari. A senhora assumiu a gestão da saúde em Camaçari, destacando a importância da parceria com o governador Jerônimo Rodrigues, com a própria secretária estadual da Saúde, Roberta Santana. Essa parceria tem sido efetiva na prática, mas essa resposta a gente vai segurar. Estamos aqui com a secretária de Saúde de Camaçari, Rosângela Almeida. Temos um pequeno intervalo e a gente volta já.
Já estamos de volta. A nossa convidada, a secretária de Saúde de Camaçari, na região metropolitana de Salvador, Rosângela Almeida, enfermeira sanitarista, conversando conosco aqui no Alba Entrevista. Eu disse que no início da sua gestão, logo que a senhora assumiu a saúde de Camaçari, destacou a importância do apoio do governador Jerônimo Rodrigues, da secretária Roberta Santana. É uma parceria que tem dado resultados na prática? Sim, sempre. Eu acho que assim, a gente não estaria no nível que nós estamos hoje, pensando no desenvolvimento, nas ações estratégicas que nós estamos planejando, sem esse apoio, porque o cenário era muito ruim, né? A gente tinha um estoque zerado de medicamentos, a gente não tinha contratos para poder executar serviços. Então, assim, a gente tinha uma unidade de saúde fechadas, então era um cenário muito difícil. Então, o governador, né, junto com a nossa secretária Roberta, falou, vamos para cima, vamos juntos, porque assim, a gente está junto nesse processo e Camaçari merece que a gente faça a diferença em um período muito curto, porque saúde não espera. Trocar realmente os 4, não é nem um pneu, são os 4 pneus com o carro rodando. E isso fez e faz muita diferença, né? Nós temos aqui, agora, recentemente, nós demos a ordem de serviço da UPA de Abrantes, que vai ser uma estrutura extremamente importante para aquela região. Nós estamos com 4 unidades básicas de saúde também a serem construídas, também com recursos que são recursos do ProSUS via governo do Estado. Nós temos o feedback e o apoio constante na perspectiva de capacitações, de requalificações, a questão das cirurgias eletivas, por exemplo, que nós retomamos e fizemos a parceria com o Hospital Santa Helena através de um contrato com o Estado. Então, é o tempo todo, né? Esse apoio não só técnico, como esse apoio governamental, como esse apoio na perspectiva de que, de fato, a gente tem agora, Camaçari saiu em destaque nacional com o novo modelo de rastreamento do câncer de colo de útero, que é o modelo agora, nós saímos do chamado Papa Nicolau, aquele preventivo, nós passamos agora a fazer o DNA molecular, que faz uma diferença gigante na perspectiva do diagnóstico do câncer de colo do útero, que é a segunda causa de morte em mulheres em idade fértil em Camaçari. Então, isso vai trazer para a gente, assim, quantas vidas nós iríamos salvar na perspectiva desse novo método moderno, um método, inclusive, que só se faz em rede privada. Então, Camaçari sai à frente, isso muito na perspectiva do apoio e da nossa vontade de dizer assim, não, é para fazer, o desafio está aí, vamos correr atrás, vamos chegar junto. E a secretária Roberta Santana, nosso governador, sempre colocando, não, vamos colocar, vamos para Camaçari, vamos fazer, porque a gente entende que há uma população ansiando por serviços, pela necessidade de saúde que é crescente, que cada vez mais as pessoas deixam de ter planos de saúde, passam a ser o que a gente chama de SUS dependente, e isso precisa ser dado. O SUS é isso, é o maior sistema único de saúde do mundo, e ele precisa ser dado da importância e da qualidade que, de fato, nós temos para ofertar. Em relação às cirurgias eletivas, essa parceria com o Hospital Santa Helena, isso, que, pelo que a senhora coloca, é decisiva ou seja, super importante para que, de fato, seja acelerada esse processo. Já tem resultados que podem ser apresentados à população? Hoje, assim, em números, eu não vou ficar te devendo, mas assim, a gente tem em feedbacks da população, né? As pessoas têm realmente trazido a satisfação, porque assim, a unidade de Santa Helena é uma unidade de sistema privado que abre as portas para o Sistema Único de Saúde e com a qualidade e a qualificação da mesma perspectiva do sistema privado de plano de saúde que elas realizavam. Então, assim, a gente tem cirurgias por vídeo, a gente tem cirurgias de ligadura, a gente tem de vesículas e várias outras, e a população tem dado esse feedback da satisfação e dos números que a gente ainda nós não conseguimos consolidar para eu trazer a você em números absolutos, mas com certeza em breve a gente vai poder estar trazendo para você aqui os números. E uma coisa que é diferente dos municípios que eu já fiz gestão, é que Camaçari é uma cidade grande que não tem hospital municipal. Então, a gente termina dependendo de unidades de rede complementar para fazer serviços como esse, como cirurgias eletivas. Então, daí a importância de você abrir uma porta de serviço
com a qualidade que traz o nome Santa Helena e na perspectiva de fazer com que o indivíduo deixe, né, de se deslocar para Salvador ou para outro município vizinho para poder realizar a sua cirurgia perto de casa, dentro do seu ambiente e de um modo assistido, como a gente tem acompanhado lá. Saúde pública costuma ser um campo de tensões políticas permanentes. Como que a senhora lida com a crítica e como que tenta, digamos, manter a técnica acima da política partidária? É uma boa pergunta. Primeiro, assim, eu trago sempre, porque a minha política é a política do Sistema Único de Saúde. Então, a minha política, ela está dentro da bandeira da sociedade, né, da assistência voltada ao cidadão. E isso não deixa de ser política, né, dentro da bandeira de que quem é esse indivíduo? Esse indivíduo é aquele cidadão que volta, que tem a consciência política. Quanto às críticas, eu sei que dentro do Sistema Único de Saúde, dentro da pasta da saúde, a gente vai ter sempre, não há como não ter, porque à medida que você cria serviço, você gera demanda. É diferente, você abre a unidade escolar, você matricula as crianças e ok, né? Aquelas crianças passam a ser daquele grupo, você atendeu. No SUS, não. Se você abre uma policlínica, você vai gerar serviços que vai gerar demandas, que vai crescer a complexidade do que o indivíduo vai precisar. Então, a crítica ela vai acontecer. O que eu faço para me manter? Eu acredito e sinto e tenho isso como missão, de que eu estou fazendo a diferença, não para aquele que está me criticando, mas para aquele que chega e diz assim, eu consegui meu óculos que eu não conseguiria comprar. Eu consegui abrir uma unidade como Natea, em Abrantes, que é o Núcleo de Atenção às Crianças do Espectro Autistas, onde aquelas mães chegam para mim e dizem assim, meu filho tinha 4 anos sem terapia e agora ele está fazendo terapia. Então, não tem crítica que venha abalar um momento, né, um alcance desse, na perspectiva do indivíduo, do que realmente, de fato, é a minha missão enquanto profissional sanitarista. Então, aí a gente vai caminhando e dizendo assim, bom, eu estou no caminho certo. Tem dias, mais ou menos, mas tem dias que a gente olha assim, e palavras que a gente escuta, a gente diz assim, não, é por aí. Falar é muito fácil, porque a gente está do outro lado, não é? É muito fácil, mas estar sentado na cadeira, planejando, pensando em uma economia, pensando em uma execução racional, séria, é muito difícil, porque as pessoas entendem que fazer SUS, fazer Sistema Único de Saúde, é fácil na perspectiva de trazer a política, a politicagem, não a política, porque a política ela existe em todas as esferas, inclusive dentro do Sistema Único de Saúde. Imagino que depois que a senhora ocupa a cadeira, tem a real percepção do cenário e muitas vezes um cenário de restrições orçamentárias. Isso. Como que a senhora equilibra o que promete e o que de fato consegue entregar para a população? Eu penso sempre no planejamento na perspectiva do alcance. Então, não vou, nenhum prefeito que eu já fui secretária, né, eu já fui secretária de alguns, eu digo a eles, olha, não tem milagre na perspectiva da gestão do SUS. O que a gente tem que fazer é muito com pouco, porque a gente precisa atender o indivíduo na sua totalidade. Mas vamos começar pelo básico, porque no básico você salva vidas. Então, se a gente consegue chegar aqui, pegar esse recurso, usar de maneira responsável e trazer com que esse recurso se reverbere na garantia do exame, na garantia do medicamento, na consulta médica, no resultado disso, esse indivíduo, com certeza, ele vai se sentir assistido. E isso é execução, isso é economia da saúde. Né? Então, a gente não vai estar aqui inventando a roda de não, vou construir em Camaçari um mega hospital, um Einstein em Camaçari. Não há lógica, não tem porquê, não vai haver uma escala, uma economia de escala para isso. Então, vamos trabalhar na perspectiva do que a gente já tem, transformando o que a gente já tem, para que seja atendido cada vez mais e melhor. Isso sim vai reverberar e a gente tem percebido isso, por exemplo, com as coberturas vacinais,
que a gente hoje consegue fazer um comparativo e ver como que é um desafio nacional, mas como as pessoas hoje têm percebido que a gente estando mais perto, a gente abrindo as portas das unidades, a gente buscando fazer isso no dia a dia, as pessoas começam a acreditar que eu vou ter minha vacina naquele sábado que eu não fui, mas no outro dia, na segunda-feira, eu vou na unidade e eu vou fazer. Então, é nessa perspectiva, porque não tem mágica, não tem forma, é recurso pouco para se fazer muito, com a complexidade cada vez mais. As pessoas estão envelhecendo, não é? A gente vive mais e a gente também adoece mais, na perspectiva de que doenças que são próprias, inclusive, da longevidade. Então, a gente vai ter que lidar com isso, a gente vai ter que lidar com esse olhar. A gente vai ter a doença mental, por exemplo, né, tendo o seu boom, principalmente agora, a partir da pandemia, e as pessoas entendendo que a doença mental faz parte do adoecimento humano e necessita é um direito e necessita de tratamento. Então, aí entra também uma outra ramo do Sistema Único de Saúde, que até então ficava muito escondido. Então, você vai começar a dizer, e agora? A bola está crescendo, a bola está crescendo. Então, vamos fazer com que aquilo que a gente tem em mãos seja dado para que mais pessoas consigam garantir, porque é isso a lógica e a prática do Sistema Único de Saúde. A senhora fala de um bom relacionamento com o governo do Estado. E qual é a interlocução de Camaçari com o governo federal, com o Ministério da Saúde, por exemplo, para captação de recursos, de programas federais? O que tem de avanço nesse sentido? Bastante. A gente tem conseguido bastante avanços. A gente tem, inclusive, um CAPES agora para a construção pelo governo federal. Nós, inclusive, já conseguimos. Nós recebemos 2 ambulâncias do SAMU logo no início da gestão e vamos receber mais 2 unidades, que na nossa frota a gente tem ambulâncias que são locadas. A gestão anterior ela perdeu a habilitação de 4 ambulâncias do SAMU. Nós estamos conseguindo resgatar 2 e vamos buscar mais 2. A gente tem mais especialidades, como Camaçari, como região de execução, para poder trazer profissionais especialistas para atender a região. E, assim, são vários avanços. A gente tem atenção primária. O município de Camaçari foi piloto num programa agora do governo federal, que é chamado de Adolescente Amigo da Saúde, na perspectiva do adolescente como protagonista dentro da unidade básica, para que a gente, enquanto profissional de saúde, a gente fale a linguagem do adolescente e, assim, ele se sinta parte daquele processo. Então, o Camaçari veio trazendo, participou agora desse programa, que é piloto no Brasil. E a parceria é sempre, a gente está sempre na busca. O nosso ministro Padilha tem sido muito, muito parceiro. O nosso prefeito Caetano vai sempre a Brasília. E aí a gente vai lá, né? Vai lá correr atrás de recurso financeiro para poder a gente estar executando cada vez mais. A nossa deputada Ivoneide, inclusive, fez recursos, depositou, creditou para a gente recursos de emendas da saúde, de 4 milhões de reais para a gente trabalhar na saúde do município. Então, o tempo todo a gente está e a gente consegue ter essas portas abertas, não só na qualificação técnica, como também na captação de recursos financeiros para a saúde. Eu falei no início que um dos desafios também é a ampliação da cobertura vacinal. Penso que desafio para muitos municípios. O que tem de prático, ou seja, que ações têm sido desenvolvidas para conseguir resgatar a confiança e a adesão da população nesse sentido? É isso. A gente tem trabalhado muito nas escolas, né, esse trabalho junto aos adolescentes, junto às crianças. A gente tem feito também um trabalho junto às igrejas. A gente sabe que o papel da igreja é extremamente importante e no processo da desqualificação da vacina, ao longo, né, desse movimento negacionista para a eficácia e eficiência das vacinas, a gente percebe que a gente consegue adentrar e ter essa participação popular nas comunidades, nas igrejas, nos espaços coletivos. A gente tem feito muito trabalho com o serviço do Melhor em Casa e serviço de atenção domiciliar, a gente chegar às comunidades, a gente chegar àquelas pessoas que não conseguem vir às unidades de saúde. A gente está fazendo esse trabalho de finais de semana, em eventos. A saúde está lá para poder ofertar a vacina. Recentemente a gente fez isso com a festa dos professores. Então, assim, a gente está buscando o tempo todo estar perto das pessoas e ofertando. A vacina está aqui, a vacina do HPV, por exemplo, que é uma vacina extremamente... O câncer do colo do útero é o único câncer que tem
prevenção, que é com a vacina do HPV, e uma vacina muito pouco buscada pelos adolescentes, né? Há uma mistificação muito grande falando sobre essa vacina, então a gente tem feito o papel inverso, a gente está captando os adolescentes para eles falarem com os pais a importância de fazer a vacinação e qual é o resultado disso já na perspectiva do câncer do colo do útero. Então esse é o trabalho constante das equipes. Para a gente encerrar, secretária, a senhora tem falado com frequência sobre fé, propósito, compromisso social. Em que medida esses valores interferem na sua gestão enquanto figura pública? Eu acho que sempre, eu acho que em todos os aspectos. Primeiro, eu acredito, de fato, no propósito, né? Já que a minha trajetória profissional, ela foi muito voltada ao papel de gestora pública, então, seja de municípios pequenos, seja de município grande como Camaçari. Então, não vejo isso como um acaso. E eu acredito muito que na perspectiva do que foi, né, o próprio Cristo nos ensinou na sua revolução social, quando ele foi para defender e para lutar e para trazer a palavra para os excluídos. Eu acho que é isso, para aqueles que mais precisam. Então, o trabalho na fé não está dissociada a esse propósito que é o Sistema Único de Saúde, que é dar a mais àqueles que mais precisam, que buscar, de fato, chegar perto daqueles que não têm condição de vir. Então, não está dissociado. Para mim, está muito, e isso que me estimula, essa mola aí que me alimenta todos os dias para poder estar onde o SUS me levar. Secretária Rosângela Almeida, secretária de Saúde de Camaçari, muito obrigado pela sua disponibilidade. Eu que agradeço a oportunidade, o momento de falar. Eu sou fã de carteirinha do Sistema Único de Saúde, então eu fico muito empolgada quando eu vou falar sobre essa matéria. Muito obrigado, até uma próxima. Muito obrigado a você também, claro, que acompanhou esse nosso bate-papo. Um abraço e até uma próxima. Tchau, tchau.